Pai do Senhor, meus queridos irmãos, dizer para vocês que é um prazer imenso poder estar aqui e mais uma vez sou honrado em estar compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Dizer que o nosso pastor sempre nos honra, nos fazendo o convite para estarmos estar junto com os irmãos. E a gente sabe da grandeza dessa obra e também sei da capacidade de cada um dos nossos queridos irmãos, companheiros, obreiros que aqui estão nesse culto maravilhoso. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que já há alguns dias está no meu coração. Talvez alguém já ouviu eu falando, principalmente quem já esteve lá no nosso setor, mas me suporte mais um pouco e ouça mais uma vez para guardar bem no seu coração. Capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, o versículo é o versículo 10. Nós vamos fazer uma leitura então. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as suas forças. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu gosto muito da ideia de compartilhar. Eu descubro um princípio e estou procurando cuidar muito disso, porque algum tempo atrás... Obrigado, Davi. O Senhor colocou algo no meu coração e foi num dia que estava buscando um encontro mais profundo com Deus. E a primeira coisa ou uma das coisas, não foi a primeira, mas uma das coisas que o Senhor falou comigo, era sobre o desejo que o Espírito Santo tinha de ser o pastor da igreja que eu estava pastoreando. E foi muito sério aquilo. Eu me senti muito humilhado e me senti num pecado horrível de estar tentando fazer a obra de Deus daquilo que eu já sabia. E o Espírito Santo falou para mim: deixa eu ser o pastor da tua igreja e eu vou te mostrar algumas coisas que precisa melhorar. E eu comecei
a então procurar isso, colocar isso em prática. E depois desse dia, a primeira coisa que eu aprendi, o Espírito Santo falou para mim: quem ministra, meu filho, ele não compartilha só palavras, ele compartilha o que ele vive. Então comece a ser mais zeloso quem você coloca em cima do púlpito, porque se ele for um homem de oração, ele vai compartilhar uma vida de oração. Se for um homem fiel nos seus dízimos e oferta, vai compartilhar a fidelidade nos dízimos e ofertas. E o contrário disso também é verdadeiro. Porque o Espírito Santo disse: por muito tempo vocês sofrem, mas você coloca pessoas na frente do teu povo que amaldiçoa o povo. Se a pessoa for infiel nos dízimos, quando ela está aqui, tanto cantando como pregando, ela começa a compartilhar a sua infidelidade com o povo, ela amaldiçoa o povo. Veja que Jesus cuidava disso, é um princípio. Quando Jesus chegou diante de João Batista para ser batizado, João Batista se assustou, ele disse: não, eu que preciso ser batizado por você. Jesus disse: deixe assim, nós precisamos cumprir toda a justiça. A partir dali, tudo que Jesus iria ensinar para os seus discípulos e para nós que somos discípulos, sempre primeiro ele vivenciou. Primeiro ele viveu e depois ensinou. Por isso que no capítulo 6 de João, no versículo 63, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Porque ele vivia aquilo. Então quando ele falava, transmitia vida, as pessoas sentiam a vida das palavras. Isso nós já sabíamos, mas talvez por nós falarmos pouco, vai se deixando passar com o tempo, porque era aquele ditado que nós tinha, prega o que vive e vive o que prega. É um resumo disso aí, que o Espírito Santo então me fez lembrar para me resgatar no meu ministério e na minha igreja. Estamos vivendo um tempo muito feliz no setor 18. Estou vivendo um tempo de renovo espiritual, tanto na minha vida como na vida da igreja. Temos muitas coisas para fazer, queremos alcançar as almas e cuidar bem delas, só que para isso nós precisamos de uma vida de comunhão profunda com o Espírito Santo, porque é Ele que faz tudo isso. Eu poderia aqui ir falando, está dentro do assunto, mas eu gosto quando o Espírito Santo também deixa a gente falando algumas coisas que eu sei que vai te ajudar. Um dia eu estava lá em casa e eu comecei a chorar muito, estava muito angustiado, sentei com a Adriana e ela disse: o que você tem? Eu disse para ela: estou cansado, me esforço tanto e parece que não dá resultado. E naquele momento, enquanto eu chorava, eu ouvi claramente a voz de Deus. E o Espírito Santo disse: eu estou feliz com você. E eu chorando fiquei pensando: como que Deus está feliz comigo? O Espírito Santo disse: porque agora você entendeu o segredo. É porque não é para você se esforçar e fazer, é para você se entregar e deixar que eu faço. Então, a partir daquele dia, o meu ministério ficou muito leve. Eu sinto uma leveza muito grande em fazer a obra de Deus hoje. Estou muito feliz. Minha família está em casa, não pôde vir, mas eu e a minha esposa, a Drica e a Cálita, nós estamos muito felizes em fazer a obra de Deus. Eu peguei uma gripe ontem e passei uma noite com muita febre, então eu estou com a minha boca bem seca. Meus amados, estou diante de um texto que eu tive alguns sentimentos. E eu comecei a observar algumas atitudes que nós precisamos ter para sermos poderosamente usados por Deus. Porque todos os que aqui estão, sem exceção, todos que aqui estão, no fundo do seu coração desejam ser usados por Deus. Todos nós que entramos na igreja, nós vemos a ação do Espírito Santo através de um servo, de um discípulo, de um filho de Deus. Quando nós vemos alguém sendo usado por Deus de uma maneira tão poderosa, lá no fundo, por mais que você não queira se envolver com a obra em si, não quer ser pastor, você não quer ser o obreiro integral, mas lá no fundo você almeja ser usado por Deus, fazer alguma coisa que realmente tenha valor diante de Deus. Isso está no coração de todo cristão. E eu comecei a analisar e o Senhor me colocou no coração algumas atitudes para sermos usados por Deus. E a primeira atitude que eu encontrei nessa história aqui de Ananias e Saulo foi que a Bíblia começa no versículo 10 dizendo: havia em Damasco
um discípulo. Meus amados, nós não podemos perder esse valor. Nós não somos, muitas vezes, ou melhor, às vezes, nós acabamos sendo na igreja levados muito pelos títulos. Entende? Eu acho engraçado, e tem umas pessoas que eles gostam tanto dos títulos, e eles chegam a ficar tristes ou até mesmo brigar por causa de um título. Quando na verdade nós não precisamos de nada disso, nós precisamos entender o que é ser um discípulo de Jesus. O discípulo é mais que tudo, porque não adianta eu ter muitos títulos, mas não ser um bom discípulo. É os discípulos que viram o mestre fazer os milagres. É os discípulos que aprendem diariamente com o mestre. Foram os discípulos que viram o mestre repartir aqueles pães e na hora de servir foi se multiplicando, se multiplicando. Eram os discípulos que estavam no meio de uma tempestade naquele lago e eles viram o seu mestre caminhando por cima das águas e subindo no barco e fazendo com que a tempestade se aquietasse. Não eram homens com grandes títulos, eram discípulos do Senhor. E eu fiquei pensando, essa é uma atitude importante para nós. A decisão de querer ser um discípulo. Você precisa querer ser discípulo. Não basta você saber sobre isso. Você precisa almejar ser um discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Antigamente, os pais pegavam os filhos e levavam para os mestres e pagavam altas quantias para que o filho ficasse sentadinho nos pés do mestre, aprendendo. Ele ensinava tudo. Tudo que o mestre sabia, ele transmitia aos seus discípulos. E aquela criança, então, ficava bem instruída. Era um professor particular. Jesus chegou e disse, eu também tenho os meus discípulos. Chamou os seus discípulos e começou a caminhar com eles e ensinar eles. O que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz. Eu vim aqui hoje compartilhar com você aquilo que Jesus tem falado comigo. Jesus tem dito para mim, Daniel, seja um aprendiz, um eterno aprendiz, porque eu sou uma fonte inesgotável de sabedoria. Se o teu coração estiver aberto ao aprendizado, você cresce. Meus amados, quando nós tomamos a posição de que já sabemos as coisas, Jesus não pode nos ensinar mais nada, porque está fechado o nosso entendimento para o aprendizado. Mas quando a gente tem sede de aprender, a gente pergunta para Jesus o que o Senhor quer que eu faça hoje, o que o Senhor quer que eu cante hoje, como é que o Senhor quer que eu me comporte hoje, e Ele vai ficar alegre com você, porque Ele tem anseio de falar contigo, e Ele vai começar a te dirigir, faça assim meu filho, faça assim. Então nós precisamos ter um coração de discípulo. E o que é ter um coração de discípulo? É ter um coração ensinável. Uma pessoa tranquila. Quando alguém vem falar com ela, ela diz, é verdade, eu preciso aprender mesmo. Então o que eu posso fazer para melhorar? Tem pessoas muito duras. Não, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo, quando Ele tem me mostrado os caminhos. Ele diz, não é assim meu filho, seja mais humilde. Você precisa ter um coração ensinável. Nós precisamos ter muita sede de aprender a seguir Jesus. Outra coisa, nós precisamos ser submissos. Tem muita gente que quer ser um discípulo, mas ele não é submisso. Submissão é estar disposto a obedecer completamente. O primeiro nível da submissão é obediência total. É obediência completa. É estar plenamente disposto a obedecer. Meus amados, por que falar sobre isso, irmão Daniel? Porque um dos pecados graves contra o Espírito Santo é nós se tornarmos profissionais, cristãos profissionais. Nós cantamos o hino da harpa porque nós já sabemos cantar. Nós chegamos na igreja, dobramos o joelho, ou mesmo em casa, e oramos porque nós já sabemos orar, nós já sabemos as palavras para falar. Nós pregamos porque nós já conhecemos os versículos. Nós fazemos tudo por prática. Isso se torna religiosidade. Agora nós precisamos estar inteiramente entregue. Havia em Atos dos Apóstolos um mover do Espírito. Houve um mover poderoso, um avivamento.
Entenda-me uma coisa, quando é um mover, não é uma doutrina, é um mover do Espírito. Houve um mover financeiro. Quem entrava no mover, quem era sensível à voz do Espírito, então vendia a sua propriedade e trazia aos pés dos apóstolos para ofertar. E havia um casal que viu aquele mover e disse assim: vamos entrar também nesse mover do Espírito? Vamos fazer alguma coisa? Vamos entrar nesse avivamento. Então está bem. Só que quando eles foram entrar no avivamento, eles viram que o valor era muito alto. Eles não estavam com o coração preparado para serem submissos ao Espírito Santo. E eles falaram: não, peraí, vamos combinar uma coisa. É muito cara essa oferta. Nós vamos dar tudo e vamos ficar sem nada. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos reter uma parte, vamos guardar. E vamos chegar lá na igreja e vamos dizer para o pastor que nós vendemos a nossa propriedade por esse valor aqui. Irmãos, você não é obrigado a entrar no mover do Espírito. Agora, se você decidir entrar, irmão, não pode mais fazer do teu jeito. Vai ter que deixar Deus fluir na tua vida. E eles chegaram lá e você sabe o contexto da história. Tem um monte de gente tentando fazer a obra de Deus do jeito dele. Ele quer ofertar, mas quer que a oferta seja direcionada para tal coisa. Eu só dou minha oferta se você ajudar o fulano e tal. Então pega a tua oferta e vai dar. Daí você administra a tua oferta. A obra de Deus já tem um princípio, tem um padrão. Tem várias coisas, não só na oferta. Raramente alguém que canta pergunta assim: Espírito Santo, que hino que você quer ouvir hoje? Raramente isso acontece. Parece que alguns pregadores até têm essa facilidade. Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Fica orando, até que Deus dirige. Mas você já pensou, meus amados, se nós temos um coração humilde para ouvir a voz do Espírito Santo? E esse é o segundo segredo para ser usado por Deus. O primeiro é ser um discípulo. Voltar a ser discípulo. O segundo é conseguir ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você que ouvir a voz do Espírito Santo é para todos nós, indiscriminadamente, todos, desde aqui desse lado até lá, o último, todos. O Espírito Santo está ansioso para falar contigo. Ele anseia, a Bíblia diz em Tiago 4:5, ele anseia, ele tem ciúme, ele quer falar contigo, só que muitas vezes nós não queremos lhe ouvir. Vivemos tão agitados que parece que não queremos lhe ouvir. Imagine que o Espírito Santo está dentro do teu carro, está dentro da tua cozinha, na verdade está dentro de você, está junto com você, junto da tua cozinha, do teu quarto, do teu carro, querendo falar, mas nós não paramos para falar com Ele. Nós já estamos tão profissional em oração, irmãos, que a gente dobra o joelho e começa a falar. Alguns de nós, não são todos, e eu me coloco que eu estou aprendendo muito com o Espírito Santo. Começava a falar: Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Falar o fulano, ciclano, fala comigo, Senhor, fala comigo. Mas como é que vai falar com uma pessoa que não para de falar, irmão? Você já tentou falar com uma pessoa que não para de falar? Não tem como. Tem que dizer, bater no ombro: para aí que eu quero falar. Não dá, o Espírito Santo fica olhando. Queria tanto falar com você, tenho tanta coisa para revelar para você, queria mostrar a grandeza da minha obra, queria mostrar para você que não é assim. E a gente fala assim, amém, e sai. O Espírito Santo disse: agora que eu ia começar a falar, você saiu. Queria tanto me revelar para você a minha grandeza. Ananias estava orando, e o Senhor veio e disse: Ananias. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabia que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus? O Samuel estava aprendendo, ele era um moço novo ainda. E Deus chamou ele por 3 vezes, ele não entendia. E ele ia falar com Eli, aí o Eli se tocou. Deus está querendo falar com ele, ele não está sabendo ouvir a voz de Deus. Então vou ensinar ele. Meu filho, vem cá, vai deitar. A hora que você ouvir essa voz de novo, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que é isso? Atitude de obediência. Pode falar, estou aqui para lhe ouvir. E quando ele disse isso: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele ouviu uma voz que disse: farei algo em Israel, que quem ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Cortarei o braço da casa de Eli, não ficará mais nenhum descendente, e vou levantar um que eu me agrado. Samuel estremeceu naquela noite, foi a grande revelação do ministério dele.
Urabacalabaxandaraia. Eu vim aqui nessa noite te convidar, você sair da mediocridade de uma vida monótona e viver uma vida cheia de vida que Jesus tem para nós, cheia de revelações novas, cheio de coisas gloriosas para te levar a um patamar, a um nível melhor e mais feliz. Mas por que isso é tão importante, irmão Daniel? Eu nem quero ser usado por Deus. É porque eu descobri algo que é um princípio muito, muito importante. A nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Sim ou não? Sim. A nossa vida é feita de relacionamentos. Se relacionamos com a família, primeiramente. Primeiro relacionamento com a família. Vizinhos, colegas de trabalho, de escola, né, os funcionários da empresa, enfim. E aí vai estendendo seu relacionamento. Só que esses relacionamentos, eles dependem de um único relacionamento. Do relacionamento com Deus. Então o relacionamento vertical, a qualidade dele, vai determinar a qualidade do horizontal. Você vai ter um problema no casamento. O casal não está conseguindo se acertar. Qual é o maior problema desse casal? Não é porque eles não estão apenas se respeitando. Não é porque o marido é mais grosso, porque a mulher faz alguma coisa. O problema deles é não ter um relacionamento profundo com Deus. O dia que nós tivermos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, a gente muda de vida. A gente fica humilde, submisso, amoroso, entende? Qual o problema, você que é empresário, de um mau funcionário? É porque ele não tem vida com Deus. Porque se ele tiver vida com Deus, a Bíblia diz que ele tem que ser submisso ao patrão, ele tem que ser um servo fiel. E é uma coisa incrível, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira característica, ela fica alegre, fica feliz. Porque ela está cheia de vida. E o Espírito, ele nos dá alegria. Então a pessoa chega no ambiente de trabalho cheia de alegria. Pai do Senhor, bom dia, glória a Deus, que bom. Tive um domingo abençoado, Santa Ceia, sábado. Oh, mas é bom viver mesmo. Daí o patrão fica olhando e dizendo, que coisa incrível esse homem. Entendeu? Agora imagine nós temos um funcionário crente da Assembleia de Deus. E na segunda-feira ele chega chutando as pedras. De novo tem que trabalhar. E faz as coisas mal feitas. E o patrão olha e diz, nessa igreja eu não vou. Nunca. Relacionamento, irmão. Não estou falando de você dobrar o joelho e falar uma meia dúzia de palavras. Estou falando de você se encontrar com aquele que vai revelar algumas coisas que você precisa mudar. Já contei isso aqui 1 milhão de vezes, pelo menos lá na minha congregação, mas eu vou contar 1 milhão e uma para vocês escutar também, tá? Um dia eu estava no meu tempo a sós com Deus, uma manhã, e eu disse, Espírito Santo, me mostra o que eu preciso melhorar. Eu quero ter mais a tua presença. E eu comecei a sentir a presença de Deus, e ele disse bem claro, você tem sido muito arrogante dentro da tua casa. Irmãos, na hora que ele falou, eu vi todas as vezes a forma que eu conversava com a minha esposa e com a minha filha. Ele disse, não é assim que se comporta um servo de Deus. E na mesma hora também eu vi a minha esposa de joelhos. E ele disse, ela tem orado e chorado muito por você. Teu ministério está indo bem, mas ela tem parte porque ela ora muito por você. Você não é o bom aí da história. Eu levantei dali, irmãos, fui lá no quarto onde a Adriana estava, chamei ela de manhã bem cedinho. Eu já estava chorando muito, ela levou um susto porque ela se acordou comigo chorando. E ela disse, o que aconteceu? Eu disse, Deus falou comigo. Eu quero te pedir perdão pelas minhas arrogâncias. Tenho sido um homem arrogante, muito mandão, e eu não quero ser assim, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser manso e humilde. Eu quero ser discípulo de Jesus. E ela orou comigo, e eu voltei para a oração e senti ondas poderosas do Espírito Santo que cobriram a minha vida. E o Espírito Santo falou comigo, agora você tem autoridade para falar sobre isso, meu filho. Porque nós temos que ir consertando os nossos erros para poder ter autoridade diante dos homens e de Deus.
Para se ouvir a voz de Deus é preciso ter um TSD. O que é isso, irmão Daniel? Tempo a sós com Deus. TSD tem dia, hora e local. TSD tem que ter disciplina. Tem que ser compromisso na sua vida. Você não pode ficar sem orar nem um dia. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. O que é isso? Um compromisso, uma agenda. O único dia que o Adão não foi por quê? Porque ele já tinha pecado. O dia que eu e você não comparecemos no nosso tempo a sós com Deus, nós já estamos em pecado. Eu lutei por muitos anos contra isso, eu dizia que eu não tinha tempo, até que um dia o Espírito Santo falou muito forte comigo. Ele falou assim: o dia que a presença de Deus for prioridade na sua vida, você encontrará um horário na sua agenda para se encontrar comigo. Porque nós temos tempo para tomar café com os amigos, para jantar, para almoçar, para viajar, para sair, temos tempo para o culto, e dizemos para Deus que não temos um tempo para ficar com Ele. Ele não se agrada disso, meus amados. Quando Deus se torna prioridade em teu coração, você faz de tudo, você dorme mais cedo, você risca a agenda, você faz alguma coisa, mas você quer ter um encontro profundo com Ele, porque é aquilo ali que vai mudar a tua história. E o último, está disposto a servir o próximo. Por que buscar unção, irmãos, se nós não quisermos servir? A unção de Deus só tem um propósito, não é fazer ídolos. Unção não é para mim ficar conhecido, unção não é para mim ser aplaudido, unção não é para mim cobrar cachê, unção não é para mim fazer nada disso, unção é para servir. Jesus foi ungido, a Bíblia diz, Atos 10:38, assim como Cristo, como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e saiu fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A unção tem um propósito: servir. Jesus estava jantando, quando terminou a janta, ele se levanta e se retira do ambiente. E quando ele volta, ele está sem a roupa de cima, com apenas a parte de baixo, uma calça, de pé no chão, com uma bacia e um avental, a roupa de um escravo mais simples que tinha. E se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E a Bíblia diz que o diabo já tinha entrado no coração de Judas, o Judas já estava endemoniado. E Jesus pegou o pé do Judas e lavou com muito amor e carinho, não quebrou nem um dedinho. Servir. Nós precisamos entender que ser discípulo é querer servir. É sacrificar uma hora preciosa para ajudar alguém. É sacrificar um tempo precioso para estar com alguém que está chorando, que precisa muito da tua ajuda. Por isso que Jesus, quando volta daquela oração, ele volta do deserto, depois de 40 dias, ele entra na sinagoga, lá em Nazaré. E foi-lhe dado o livro, foi-lhe dado a Bíblia para ele ler. E ele abriu ela em Isaías 61. E ele disse: hoje se cumpre essa escritura, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para ajudar os oprimidos. É tudo servir, irmãos, é tudo servir os outros, nunca pensando em si próprio. E as vaidades caem por terra quando você pensa em servir. Quando você pensa em servir, tudo vai caindo por terra, a tua oração fica diferente. Por que nós oramos? Se nós orar só para nós, eu quero, não tem propósito em servir. Mas comece a se colocar e dizer: eu quero servir, Senhor, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso ser útil na tua obra, aonde eu posso ser útil na tua obra. E você vai ver que o culto fica diferente, que o serviço fica diferente. Vamos se colocar em pé. Servir o próximo. Meus amados, o que eu falei está baseado em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos a Deus, nós vamos ter prazer de se encontrar com Ele todos os dias, pela manhã bem cedo. Um dia eu reclamei no meu coração, eu disse: estou muito cansado para me acordar de manhã cedo. E o Espírito Santo me levou para Marcos 1:35, Giovanni.
E a história diz que Jesus passou a tarde curando todos os enfermos que traziam da cidade e libertou todos os endemoniados. Pensa num trabalho difícil, irmão. Curar doente, pensa você ficar a tarde inteira com gente leprosa, doente, caindo, levantando, todo mundo mal. Daí quando saiu os doentes, veio os endemoniados, gritando, endemoniado, amarrado, e Jesus foi repreendendo. Quando terminou todo aquele trabalho, já era noite. Os discípulos foram descansar e Jesus também. Mas a Bíblia diz assim que pela manhã, bem cedo, antes de clarear o dia, normalmente é entre 3 e 6 da manhã, Jesus levantou-se e foi orar. E orou tanto que os discípulos já andavam procurando Jesus, onde é que ele estava. Com esse texto eu parei de dizer que eu estava cansado. Porque se o meu Jesus fazia esse trabalho e levantava de manhã bem cedo, eu não posso deixar isso. Eu não posso deixar isso. Eu preciso me levantar bem cedo, eu preciso me encontrar com Deus, eu quero ter uma vida com Jesus. Aleluia, a vida com Jesus fica diferente. Aleluia, eu quero orar com você. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. É a mesa de Jesus, você vai jantar com Jesus agora. Participar do pão e do vinho. E Ele quer que nós entendamos alguns princípios sobre servir, sobre ter comunhão. E essa palavra é tão simples da minha parte, mas tem mudado tanto a minha vida. E eu quero que você abra o seu coração e comigo ore nesse momento. Aleluia, faça o teu propósito. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu preciso melhorar muito ainda. Eu preciso, Senhor, estar na tua presença. Todos os dias, Senhor, quero me encontrar contigo. Pai, não quero mais fazer a tua obra de maneira prática, Senhor, mas quero ser dirigido, guiado pelo teu Espírito. Senhor, nós estamos diante de uma palavra de reflexão, Senhor. Eu quero ser um discípulo com um coração ensinável, submisso, Senhor. Aonde cai por terra as nossas rebeliões, aonde cai por terra, Senhor, as nossas revoltas, aonde cai por terra a nossa independência. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter um encontro contigo diariamente. Nos ajuda a buscar a tua face, Senhor. Nos ajuda a sentir e ouvir a tua voz, Espírito Santo. Venha falar conosco nessa noite. Venha renovar as línguas estranhas, Senhor. Olha para essa irmã, para esse irmão que está desejando ouvir a tua voz. Renova ela com o Espírito Santo. Ela está confessando os seus erros, Senhor, reconhecendo que falhou essa semana, mas o Senhor está perdoando, restaurando a sua vida. Eu sei que o Senhor está operando profundamente nesse lugar, Senhor, pela autoridade que eu sinto no nome de Jesus. No nome de Jesus nós estamos orando, Senhor. Opere em nossas vidas para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Permaneça de pé enquanto o evangelista Mondavi louva o nome do Senhor Jesus. Os 4 presbíteros foram convidados para partir o pão. Lave as mãos, por gentileza, enquanto nós cantamos juntamente com o companheiro. Já não quero ser igual. Glórias a Deus. Cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim socorro. Porque se você puder levantar a mão do céu e adorar, adora a Deus. Que há dentro de mim Glória a Deus. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor, Senhor. Queria ver as irmãs cantando, Jesus. Os companheiros do coral, a orquestra. Já não Vamos louvar a quero Deus. ser igual. Renova-me,
renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há. Cante com vida, cante mesmo. Quando você canta, você elogia o Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.